Deus quiser, meu celular não vai explodir. Graças a Deus. É isso. E agora, eu vou dar exemplos de situações que me fez eu me sentir como se eu não pertencesse, claro. Eu. Ontem eu saí, né? Eu fui no Castelinho. Eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de reggae. Eu sou uma pessoa que dança bem, tá ligado? Eu gosto muito de ritmo. Eu dançava quando eu era criança, eu fazia parte de dança de break e tal. E eu me sentia muito bem fazendo isso, eu me sinto muito bem dançando. Só que foi algo que quando eu fui crescendo, eu sempre vivi muito no meio da dança, né? Porque perto da minha casa tinha um forró, risca-faca. Eu tava lá dançando com a minha mãe com um copo na cabeça. E, mano, criança se divertindo, tá ligado? Nossa, quando a gente é criança, né? Quando a gente é criança, a gente consegue documentar. Que a gente ainda não sabe ainda, né? Mas a gente consegue documentar a nossa vida sendo a mais pura versão do que você é, essa autenticidade. E eu não vou mentir e falar, quando eu era criança eu era mais comportadinha, eu era mais normalzinha, porque eu sempre fui do jeito que eu sou. Sou muito, entre algumas aspas, moleca, tá ligado? Sou uma pessoa que é feminina de aparência, mas não vou dizer que eu não me comporte como uma mulher feminina, mas eu sempre fui muito de questionar esse papel de gênero que uma mulher deveria ser, porque pra mim isso não faz sentido. Nenhum, vai se fuder, não faz sentido nenhum. Por que eu vou ter que fingir que eu gosto menos de algo porque eu sou mulher? Por que eu vou ter que rir de um jeito? Por que eu vou ter que me expressar de um jeito? Por que eu vou ter que. Tá ligado? Por conta disso. Então, desde criança, sem ao menos entender o que era ser mulher, mas já entendendo porque tinha algumas limitações, tá ligado? Eu sempre fiz isso, né? De querer fugir dessa caixa, tá ligado? Só que a vida, mano, ela é muito contexto. Entendeu? É muito contexto, porque se eu moro numa periferia, né? Se eu sou negra, se eu sou uma mulher, se eu sou bonita, não dizendo que não existam outras mulheres parecidas comigo na periferia. Tá ligado? Existe. Da hora, mano. Existe. Que bom que existe. Tá ligado? Mas. Mesmo que você esteja em uma caixa, mesmo que você esteja em um lugar, ainda assim você vai ser diferente. Entendeu? Porque eu não me enquadro no estereótipo da favela. Mesmo sendo favelada. Entendeu? Eu não me visto da forma que todo mundo se veste, é diferentona, né? Fazer o quê? Mas eu não me visto com um shortinho curto, roupas muito apertadas, próprio. E eu me visto assim, só que eu não me visto com aquele estilo, tá ligado? Eu me visto daquela forma, só que com um estilo diferente. É isso, mano. Enfim. E aí eu falei tudo isso pra falar o seguinte, aí ontem eu fui num reggae, que é um bagulho que eu gosto. É um bagulho que tinha na frente da minha casa, que eu queria dançar, só que eu não participava. Porque minha mãe falava que era coisa de noia, né? E também é um bagulho que pega muito as nossas relações com o nosso pai e a nossa infância. Mas eu não vou entrar nesse tópico agora. E ficava tocando reggae lá e o reggae era muito bom, era muito legal. Era muito legal. Era muito legal. Era muito legal. Só que, mano, acabou, né? Infelizmente acabou. Era da hora, mas teve que acabar. E aí. Eita. E aí eu comecei a ir pro reggae recentemente. E tava sendo uma experiência super legal. Uma experiência super tranquila. Eu tava sentindo que ser eu mesma não era um
problema, sabe? Que eu podia ser esquisita e fazer parte daquilo. E de certa forma eu posso. Mas, como eu disse, tudo depende do ambiente. Depende da pessoa que você tá. Entendeu? Claro que as coisas podem sim ser coisa da minha cabeça, de eu achar que eles estão implicando comigo, mas também pode ser uma implicância comigo, entendeu? Porque eu não preciso necessariamente ficar agindo como todo mundo. Se eu quiser sentar, eu vou sentar. Se eu quiser ficar sozinha, eu vou ficar sozinha. Mas a gente veio num rolê junto. E parece que as coisas hoje em dia são muito quadradas, tá ligado? As pessoas não têm abertura para serem pessoas, elas têm que ser o ambiente. Vamos refletir? Por exemplo, você tá numa igreja. Na igreja, eles te condenam, com todo respeito, eles te condenam se você ser. Tipo, se você falar palavrão, se você falar uma gíria, se você questionar. Entendeu? A igreja te condena por isso, porque é muito mais fácil você fazer parte do semelhante do que você querer ser diferente dos semelhantes, tá ligado? Querendo ou não, todo mundo é diferente dos semelhantes, entendeu? Todo mundo que tá na igreja se questiona. Só que naquele momento a gente finge que não. Tanto que quando eu fui numa igreja pela primeira vez e eu soltei um palavrão, eu senti um peso absurdo, isso é louco. Parecia que eu tinha blasfemado pra caralho. Nossa. Xinguei Jesus, como se eu tivesse feito isso. Sendo que não, eu só falei um palavrão. E eu fiquei, eita porra. Não deveria ter falado, né? E aí fica essa questão, só que aí todo mundo estava agindo de uma forma. E aquelas pessoas, aparentemente, estavam bem. Estavam bem. E não tinha questionamento pra elas. Só que pra mim, eu não consigo viver sem o questionamento. E eu tenho que aceitar que, mano, independente eu vou questionar. Independente. O quanto antes eu aceitar isso, menos eu vou me procurar sobre o assunto. Enfim. E aí no reggae teve momentos muito desconfortáveis, porque eu não consegui interagir com o grupo, sabe? E eu entendo que eu não tenho laudo, não tenho diagnóstico ainda, mas eu vou correr atrás o quanto antes pra ter, eu vou me concentrar nessa parte da minha vida, porque não porque eu preciso de uma razão pra entender o porquê que eu acho de tal forma, por que eu sinto tanto desconforto em ter relações pessoais e estar em público, por que eu tenho tanta fobia de estar com pessoas, entendeu? Por que eu analiso tanto o ser humano? Eu não quero um diagnóstico pra isso, mas eu quero entender. E eu sinto que um diagnóstico, porque querendo ou não, se eu for uma pessoa, eu sou uma pessoa neurodivergente, mas eu sou uma pessoa neurodivergente. Você ser uma pessoa neurodivergente faz com que você enxergue o ambiente de uma forma, você lide com o ambiente de uma forma, você reaja diferente, tá ligado? E isso não deveria ser um pecado. Isso não deveria ser um pecado. Você não deveria carregar esse peso, essa cruz enorme nas costas, sabe? Mas você tem que carregar. Porque o pessoal tá um pouco se fudendo se você funciona de uma forma diferente. Eles estão um pouco se fudendo, eles acham chato pra caralho terem que lidar de uma forma diferente com você. Entendeu? Eles ficam, ai, que saco, mas aí você é de tão jeitinho aqui. Gente, não é porque eu quero. Porra, mano, não é porque eu quero. Sabe? Eu não consigo deixar de ser desse jeito, eu não consigo. Não é que eu não queira mudar, mas eu também sinto que não tem nada de errado com o fato de eu ser desse jeito. Então, tipo assim, mano, vocês não são obrigados a gostar do meu jeito. Vocês não são obrigados a compreender. Façam isso se vocês quiserem, mano. É isso. Façam isso se vocês quiserem. E tá tudo bem não querer, porque eu não sou um ser humano preciso, sabe? Eu não sou o último bolacha do pacote, eu não sou o centro do universo, eu não sou o centro do mundo. Eu sou uma pessoa em 1 bilhão de galáxias, em 1 bilhão de lugares, entendeu? Eu sou só aqui. Quem é Emily pra um cara que tá morando na Alemanha lá, sei lá, fazendo alguma coisa? Quem sou eu?
quem sou eu pra mim? E aí que tá o questionamento. Porque se eu sou desse jeito e você não gosta, você não é obrigado a lidar comigo.